para tal, pode utilizar as razões, os motivos, que podem ser pessoais, institucionais, pois na justificativa que você irá apresentar a relevância da intervenção para a sua formação, para a instituição e para o profissional e principalmente para o cidadão de benefício. Veja só, na justificativa, a razão e os motivos eles vão estar levados aonde? Eles vão estar sendo levados nas condições talvez pessoais, nas condições institucionais, pessoais quando for de grupo. Dentro da instituição tem um grupo de técnicos, profissionais, trabalhadores que, de repente, percebe a necessidade de uma certa intervenção, de um projeto, de um programa que venha atender algum aspecto que não esteja em consonância ou que não esteja em conflito com aquele espaço. A outra é quando você traz isso justamente para quem? Para o profissional e para o cidadão beneficiário. Porque muitas vezes os profissionais também precisam estar se organizando para fazer uma reflexão da sua realidade e buscar outros caminhos que seriam intervenções para que melhore a sua atuação, o seu desenvolvimento de trabalho. Mas na condição de agente social, nós temos o foco ligado aonde? No cidadão beneficiário, que quem compõe, que é o autor desse espaço, é o quê? Os segmentos que aqui apresenta na vulnerabilidade da questão da expressão social, que é o idoso, é a criança, é a mulher. Então, dessa forma, a política e nossa ação, a nossa formação, ela nos dá instrumentalidade, ela nos dá legitimidade, ela nos dá fundamentação para que a gente possa garantir ações de direito. Então, essas propostas e a justificativa ela tem que estar focada nesse agente, nesse cidadão beneficiário. Então, não pode fugir disso. Mas a instituição ela pretende realizar uma ação que vai atender o usuário nesse sentido. Se não tiver a participação deste usuário nesse processo, ela não é democrática, né? Ela está sendo impositiva. Então, dessa forma, vocês têm que estabelecer a mediação em consonância aí com a supervisora acadêmica desse espaço para que vocês abram as possibilidades, certo? Portanto, para uma boa justificativa, precisa estar implícitas as respostas de 3 perguntinhas básicas. Por que, então, realizar esse projeto de intervenção? Para que eu vou realizar esse projeto de intervenção? E para quem? As 3 perguntinhas que não quer calar. Você respondendo essas 3 perguntas, vocês conseguirão, com muita tranquilidade, trazer aí as possibilidades e o desenvolvimento da sua escrita, né? Trazer para o papel, né? O que vocês pretendem lá nessa instituição. Ainda na justificativa, você precisa reforçar a importância das ações propostas, fundamentar com dados relevantes no diagnóstico e utilizar o referencial teórico. É o que eu venho sempre debatendo com vocês, colocando vocês a alerta que o referencial teórico ele é necessário para essa sua prática. Você está no campo, mas você precisa desses instrumentais, você precisa desses referenciais. Pode ser eles aí, o seu caderno de conteúdo, que é o que? As suas apostilas. Dentro dela tem lá vários autores, indicação de leituras e livros, a qual vocês podem estar complementando com as leituras, os textos complementares, a pesquisa na internet, em sites confiáveis, obviamente, para que você consiga estar trazendo a fundamentação, né, na justificativa, na garantia desses direitos. Então, você traz aí, nessas ações propostas, todas essas, além do referencial teórico, a questão técnico-operativa, que são os instrumentais que vocês vão estar utilizando no cotidiano de vocês, não só do estágio, mas depois profissionalmente. Então, vai ser na justificativa que você terá que convencer a todos que o seu projeto é excelente. Olha só, a justificativa, ela é, vamos dizer assim, o caminho para o coração central do projeto, que é a metodologia, que é o desenvolvimento dele. Então, a justificativa é o caminho essencial, porque é nele que
a leitura vai ser realizada por outras pessoas, vai despertar esse interesse de dar continuidade e interesse de entender o processo que vocês estão ali buscando, né, apresentar. Por isso é preciso escrever de forma clara, ter coesão, abordando todos os pontos recomendados. Normalmente se utiliza uma página digitada para esmiuçar uma boa justificativa. Não adianta, nesse espaço da justificativa, vocês apresentarem informações que não tenham assim relevância, né? Então é um espaço que ele é o caminho crucial para que você obtenha todas as informações importantes, necessárias, que são vitais no projeto. E lá no desenvolvimento você vai estar então detalhando, colocando as particularidades de cada atividade, de cada ação, de cada proposta que você coloca ali com os objetivos específicos. Então se atente para esse espaço. Também é na justificativa que você terá que convencer a todos... Opa, voltei. Na sexta pergunta, como pretendemos fazer as ações que permitirão alcançar cada um dos objetivos específicos. Então, é o ponto que vocês vão estar detalhando, dentro dos objetivos específicos, qual a ação, de forma, além de pontual, mas de forma um pouco mais detalhada, é a hora que você vai detalhar suas atividades. Pois vai ser essa, então, a pergunta que vai pertencer à metodologia. Então, partindo dos específicos, você traz para a metodologia. Então, neste item, você precisará colocar todos os procedimentos e a organização das tarefas, que podem ser detalhadas por etapas. Então, essas etapas será como? Primeira etapa, a elaboração do projeto, onde você vai estar buscando a pesquisa e consulta do referencial teórico. Segunda etapa, elaboração dos instrumentais aplicados no projeto de intervenção, as reuniões realizadas, as datas das reuniões realizadas para o projeto, para reunir os grupos, as visitas, se caso houver. Então, você coloca por etapa. A etapa de execução, uma visita foi realizada na comunidade com tantos grupos, com tantas famílias, né, da zona rural e Bananal, para tentarmos levantar os aspectos de maior dificuldade de cada família, ou quais seriam os caminhos ou a potencialidade de cada um para que a gente consiga montar a associação ou uma cooperação de grupos que vai estar se organizando para a produção da banana. Então, tudo isso vai fazer com que você detalhe minuciosamente lá na metodologia, trazendo então aí os procedimentos dentro da organização e essas tarefas que vocês vão estabelecendo no processo. Então, não se esqueça que aqui você demonstrará a metodologia que será utilizada para alcançar cada objetivo específico. Para isso, terá que detalhar o emprego e a utilização das técnicas dos instrumentos, tais como a vivência do grupos, jogos, palestras, visitas domiciliares, os cartazes que talvez vocês tenham que elaborar, os álbuns, seriados, fitas de vídeo, então a produção do material de vocês. Então, essa metodologia vai detalhar cada ação. Aqui é um exemplo que nós demos, a vivência, se foi realizados jogos, dentro do processo das reuniões, dentro das palestras, de que forma que vocês sistematizaram, quem é que realizou a palestra, se ela foi televisiva, se ela foi apenas com um palestrante presencial, ou se houve a transmissão de um vídeo, né, para que vocês pudessem trabalhar alguns aspectos. Então, tudo isso vocês têm que estar pontuando. Veja também como exemplo de o objetivo específico precisa estar associado a essa metodologia. Você se lembra dos objetivos específicos que utilizamos para exemplificar na comunidade bananeira? Vejamos então novamente um deles, as ações que foram pensadas para alcançar a expressão da metodologia. O exemplo específico, incentivar o associativismo e o cooperativismo na comunidade. Então aí ela expressa justamente
o que você está trazendo dentro do seu desenvolvimento da metodologia. Detalhando esse incentivo, de que forma você fez isso, ok? Outro exemplo da metodologia. Para promover o primeiro objetivo específico, para que se refere incentivar o associativismo e o cooperativismo com os moradores da comunidade Y, será realizado o que? Palestras e reuniões a cada mês, durante 6 meses, abordando elementos teóricos práticos do cooperativismo e associativismo. Percebe que aí nessa atividade vocês relatam a ação, determinam o tempo, né, e a duração dessa atividade. Então, na metodologia, ela precisa estar clara, apresentando, então, quais são os referenciais teóricos que vocês vão utilizar nessa atividade e como vai se dar esse processo do ensino-aprendizagem junto com a comunidade, certo? Traz, então, a ação, traz o tempo, a durabilidade, então, que é o tempo, essa durabilidade, e quais os elementos que você vai ter de embasamento e fundamentação para você ter aí subsídios e defender a sua proposta de intervenção. Quem prepara a execução, os encontros, é a equipe de acadêmicos estagiários do curso de Serviço Social, com apoio técnico deste assistente social, supervisor de campo. Então, vocês vão elaborar, organizar e executar o projeto. A supervisora de campo, lá na instituição a qual você está inserido, ela vai simplesmente fazer a parte como apoio e de orientação para verificar se o desenvolvimento da ação de vocês está dentro do que preconiza a atribuição e competência do assistente social. Então, vocês precisam estar consultando ela constantemente, buscando a orientação e também do supervisor acadêmico, aquele que fica aqui no polo de vocês, para dar toda a orientação que se refere à questão teórico-metodológica e até mesmo com relação aos instrumentais que lá no campo vocês vão perceber que se utiliza, mas que precisa ser adequado para a proposta que vocês vão apresentar. Então, trazendo o que você tem lá no campo, junto com o supervisor acadêmico que está no polo, para que você construa uma ferramenta possível para atender aquela proposta, isso tem que ser construído com essa anuência e orientação dos profissionais, para que você tenha, assim, os passos dentro da organização dessa estrutura, ok? Observe